Boa noite. Eu sou uma filha amada do Pai, que venço nas áreas da codependência, baixa estima, procrastinação, ira e rejeição. Meu nome é Ana. Eu sou a segunda filha de uma família de 4 irmãos. Tínhamos uma vida muito simples, mas unida. Meu pai era pedreiro e minha mãe auxiliava nas despesas da casa, fazendo desde sabão caseiro a venda de roupas de porta em porta. Entre nós não havia grandes expressões de carinho, mas os meus pais eram muito cuidadosos e não nos deixavam faltar nada. Mesmo tendo vida simples, sempre viajávamos à praia em companhia de outros primos e aos finais de semana também visitava minha avó materna. Apesar de termos este cuidado e proteção, entre meus pais havia muita briga, pois tudo girava em torno de muito ciúme e desconfiança. As brigas eram diárias, e nessas ocasiões meu pai a chamava de resto de incêndio, e isso a magoava muito. Ao se sentir magoada, minha mãe dizia que estava na companhia do meu pai por minha causa, e eu me sentia triste e infeliz. Com esses sentimentos, me isolava das demais pessoas e até mesmo de outras crianças, preferindo sempre brincar sozinha. A leitura passou a ser a minha amiga e companheira, por onde quer que eu fosse. Como cada um em minha casa tinha um apelido, me apelidaram de cobra venenosa, por sempre estar sozinha. Eu detestava esse apelido. Minha mãe era uma mulher de gênio forte e autoritária. Não gostava de ser desobedecida. O que falava, tínhamos que obedecer, sem questionamentos. Ela tinha um jeito engraçado de nos educar. Quando um dos filhos fazia algo errado, todos os outros também eram castigados. Segundo ela, era para não ficarmos rindo um do outro. E eu odiava ter que apanhar sem ter feito nada. Eu reclamava, então ia para o castigo, ficando trancada dentro do banheiro. Enquanto esperava o tempo passar, eu sentia que a ira crescia dentro de mim. Um sentimento de ódio profundo invadia meu coração. A vontade de morrer sempre ficava em minha mente. Uma vontade de sair de casa para nunca mais voltar, mas nada fazia, pois eu tinha medo e também não sabia para onde ir. Crescendo nessa desigualdade, eu brigava com meu irmão mais velho e implicava com a minha irmã mais nova, e gostava de vê-la chorar. Nessas ocasiões, minha mãe sempre ficava do lado dela. Sempre gostei muito de ler e, ao me sentir triste ou infeliz, eu mergulhava nas histórias dos livros e gostava de me imaginar como a heroína. Viver neste mundo da fantasia era muito bom, pois, afinal de contas, nessas histórias todos eram felizes para sempre. E isso passou a ser o meu objetivo, ser feliz. Felicidade para mim se resumia em não ter brigas. Minha mãe também sempre procurou nos ensinar sobre Deus, mas o Deus que conheci era o que castiga. Meu pai não a acompanhava nesse ensinamento. Quando eu completei 12 anos, meu pai conheceu uma igreja evangélica, ouviu falar do amor de Jesus e se converteu. Mas, para se batizar, precisou se casar com minha mãe. A partir daí, já íamos todos juntos à igreja, como uma família. Mas isso durou pouco mais de um ano, pois a minha irmã mais velha, filha só da minha mãe, engravidou. Meu pai foi excluído da igreja por mau gerenciamento familiar. Fora da igreja, ficamos todos perdidos. As brigas entre meu pai e minha mãe voltaram. Nessa época eu já era adolescente e achava que podia fazer o que bem entendia. Sair, passear ou namorar. Tudo isso indo contra minha mãe, seus valores morais e espirituais. Nessa época também comecei a ter acesso a revistas que despertaram minha curiosidade para a sexualidade. Aos 14 anos passei a ir à igreja acompanhando uma tia que já era membro da Igreja Batista. Lá, me batizei e permaneci por 3 anos. Minha mãe, por conta de um problema de saúde da minha irmã, abandonou a igreja onde ia e começou a frequentar o centro espírita, e para lá fui também. Abandonei a Deus.
Ao abandonar a Deus, eu comecei a ter decadência moral e espiritual. A rebeldia entrou de vez em meu coração. Eu não respeitava mais os meus pais, eu fazia o que eu queria. Indo ao terreiro, também aprendi a fumar e a beber, e fazia oferendas em troca da tão almejada felicidade. Conheci meu marido quando tinha 18 anos. Ele, embora de família bem situada na vida, era revoltado, aventureiro e alcoólatra. Seus pais eram exigentes e autoritários, sempre preservaram as aparências. Ele veio a essa cidade para estudar, mas decidiu trabalhar. Como ele não respeitou o padrão estabelecido pelos pais, passou a ser rejeitado. Aqui a sua vida era trabalho, bebidas e mulheres. Eu me envolvi com ele e em pouco tempo já estava grávida da minha primeira filha. Ao lhe falar da gravidez, ele não se preocupou. Eu entrei no mundo da fantasia e assumi a vida sozinha e nos separamos. Eu segui a minha vida e ele a dele. Meus pais ficaram sem rumo ao tomarem conhecimento da minha gravidez. Meu pai queria me matar e minha mãe me carregava com ela onde quer que fosse. Minha gravidez foi decepção total para meus pais. Meu pai saiu de casa e foi trabalhar em outra cidade, só vinha de vez em quando, e quando ele chegava, eu saía. Ao engravidar, abandonei os estudos e passei a trabalhar para me sustentar e também a minha filha. Depois de 3 anos, voltei a falar com o pai da minha filha e decidimos morar junto. Parecia que o meu sonho de ser feliz se transformara em realidade, mas o que encontrei foi só tristeza e desilusão. Como nosso tempo de namoro foi muito curto, eu não o conhecia de verdade. Também nunca tinha tido convívio com pessoas dependentes de bebida. Ele bebia, brigava e me agredia. Era um verdadeiro relacionamento destrutivo. Mas eu não me dei conta disto. Completamente despreparada para enfrentar uma vida em comum, em cada dificuldade eu já perdia a direção da vida, entrava em autocomiseração e desejava morrer. Desejando morrer, ingeria grandes quantidades de remédio, tentando o suicídio. Ao despertar, eu ficava mais infeliz ainda por não ter morrido. Outro ponto que eu não conhecia é que ele era ciumento, controlador e autoritário. Nas crises de ciúme, em cada homem ele imaginava um possível amante. Ele me trancava em casa para ir trabalhar e levava a chave com ele. Eu nada fazia, pois achava que o meu silêncio lhe mostraria o quanto o amava. Quanto mais tentava provar minha fidelidade, mais violento ele ficava. Minha base emocional eram as histórias dos livros que eu lia ou a psicologia da minha mãe, que dizia: casamento é loteria, uns ganham, outros perdem. Eu tinha uma certeza, eu havia perdido. Meu marido cada dia se tornava mais agressivo e um dia me agrediu na casa dos seus pais. Uma família muito competitiva, onde os valores humanos eram os estudos ou o salário. Como meu marido não tinha título universitário, não era valorizado. Quando lá chegávamos para visitá-los, éramos tratados com diferença. Ele, embora houvesse uma ajudante doméstica, precisávamos auxiliar na limpeza e arrumação da casa. Enquanto os demais netos brincavam, os meus filhos ajudavam no serviço. Aos 25 anos, nasceu a minha terceira filha. Depois de mais um dia de brigas, decidi sair de casa e fiquei fora uma semana na casa dos meus pais. Nessa semana, uma coisa boa aconteceu. Meu pai expressou seu perdão a mim por tê-lo envergonhado com uma gravidez fora do casamento. Após esses dias, resolvi voltar para casa, decidida a permanecer com meu marido, sem me importar com o que me aconteceria. Feliz ou infeliz, tanto faz. Afinal de contas, o que importavam eram as aparências. E era só me isolar por um tempo, entrar no mundo da fantasia e tudo voltaria ao normal. Em dezembro de 79, nos casamos oficialmente, no civil e no religioso. A partir daí, passei a me sentir mais valorizada como pessoa. No ano seguinte, nasceu minha quarta filha.
Meu marido continuava dependente da bebida e eu passava longos períodos ausente da realidade, em tristeza profunda, me fechava no quarto e deixava o tempo passar, achando que assim ele poderia deixar de beber. Muitas vezes meus filhos foram alimentados pelos vizinhos, não por falta de alimentos, e sim porque eu as abandonava à própria sorte. Apesar de ser dependente da bebida, ele trabalhava em uma multinacional e seu salário sempre foi excelente. Mas a minha autocomiseração me fez egoísta e eu nada fazia por minhas filhas. Desde o meu casamento, eu passei a frequentar a igreja católica, pois meu marido não admitia que eu fosse em outra igreja, e assim foi por 10 anos. Como já havia me posicionado a permanecer ao seu lado, me anulando, eu deixei a vida correr. Seu argumento era que precisávamos acatar a sua direção, pois como ele tinha distúrbio emocional, não poderia ficar nervoso, pois senão ele ficaria doente. Durante anos ele usou esse argumento para nos controlar, tanto eu quanto as filhas. A nossa diferença social também foi se tornando cada vez mais evidente. O tempo todo ele nos lembrava sobre quem mandava dentro de casa era quem trabalhava e trazia dinheiro. Decidi então começar a trabalhar como costureira para ter meu sustento próprio. Isso não o agradou, pois eu ter dinheiro em mãos soava como uma ameaça ao domínio dele. Mesmo contrariando-o, permaneci trabalhando. Sua família também não gostou do fato de que eu trabalhava, pois ele veio de uma família onde o dinheiro sempre falou mais alto. As exigências dele dentro de casa por muitas vezes eram insuportáveis. Controlava meu modo de se vestir, cores de roupa e até modo de pentear os cabelos. Como morria de medo dele, fazia tudo o que ele queria, e isso se estendia às filhas também. O que ele exigia que eu fizesse, eu exigia das filhas. E eu já tinha consciência que estávamos nos tornando codependentes, mas eu não sabia como sair desse labirinto. Eu lia muito sobre isso, mas não sabia colocar nada em prática. Quanto mais lia sobre o assunto, menos atitude eu tinha. As filhas foram crescendo dentro dos padrões sociais elevados, com boas escolas e passeios. Nossas férias também eram de 30 dias, entre visitas a parentes e praia. Quando voltávamos para casa, tudo era diferente, pois durante os passeios o seu comportamento mudava e isso me desequilibrava. Em 1989, eu fui convidada a participar de uma conferência em uma igreja evangélica. Meu marido consentiu que eu fosse e a partir daí começou a minha mudança de atitude. Eu decidi frequentar essa igreja. Muitas vezes eu fui deixada para o lado de fora da casa ao voltar do culto, junto com as filhas, pois meu marido passava a tranca de segurança na porta para não entrarmos. Quando entrávamos, ele desligava o relógio central e nos deixava no escuro. Fazíamos a alimentação à luz de velas e íamos dormir. Em 1999, a minha terceira filha repetiu a história familiar e engravidou fora do casamento. Meu marido não soube administrar a decepção de ter uma filha solteira grávida dentro de casa e passou a nos agredir novamente. Isso fez com que uma das filhas saísse de casa e fosse para a casa do namorado. Eu fiquei em pânico. Eu pedi ajuda na igreja e ela foi morar na casa do meu pai e ficou por lá até se casar. Após o nascimento do meu neto, meu marido agora se voltou com muita revolta contra a filha solteira. E os dois se ofendiam o tempo todo. E o desrespeito era geral. Era briga e confusão todos os dias. E eu não conseguia me manter equilibrada em meio a tanta briga. Voltei novamente a ingerir remédios sem necessidade, buscando a morte como alternativa de solução para a felicidade. Em 2002, cheguei a IC. Ainda era triste e infeliz, mas através dos cultos eu comecei a ter esperança novamente. Aqui aprendi a depender de Deus e do seu poder transformador. E entendi que Deus me ama e que para Ele eu tenho valor.
Em 2003, meu marido começou um tratamento de câncer na garganta, resultado de muitos anos de bebida e cigarro. Foi obrigado a parar de beber e fumar. Após o tratamento de câncer, ele precisou se alimentar de modo especial e eu comecei a maltratá-lo, fazendo seu alimento com muito desprezo. Quando ele lamentava por não poder mais comer com normalidade, eu respondia com muita arrogância, dizendo que ele já sabia o sabor de tudo, então que fosse grato a Deus por ainda estar vivo. Também que ele estava vivendo o resultado de uma vida de vícios. Eu sabia que o magoava, eu não tinha compaixão alguma e nem expressava o amor de Deus. Eu não perdi a hora de alimentá-lo, mas todo sentimento que congelei por tantos anos agora estava exposto em minhas palavras e se revelando em revolta. Quando em 2005 foi lançado o antigo CR, me apressei a estar lá, mas na hora de escrever minhas memórias eu desisti, pois eu não quis enfrentar as minhas memórias. Mas o pouco que aprendi comecei a colocar em prática. Deus foi abrindo os meus olhos naturais e também espirituais e identifiquei muitas feridas em minha alma. Eu comecei a colocar limites nas atitudes com as quais não concordava em relação ao meu marido e também em relação aos filhos. Só que agora, sem crise, sem choro e sem ingerir remédios desnecessários. Eu ampliei minha liberdade de sair de casa, vir à igreja e participar das reuniões. De outro lado, também eu comecei a enxergar o quanto eu havia me afastado do meu marido, que por conta do medo que eu tinha dele, eu o havia excluído das minhas emoções. Deus me mostrou com muita clareza o quanto eu tinha de mágoa, rancor, amargura, ressentimento e falta de perdão em minha alma. Eu me dei conta que eu estava mais doente da alma do que ele. Em 2011 eu fiz um novo ciclo e dessa vez eu fui até o fim. Enfrentar a realidade de tantos lixos emocionais guardados por tantos anos me fez ver o quanto eu estava afastada de Deus, mesmo vindo à igreja cada semana e participando pontualmente dos cultos. Eu percebi o quanto eu estava vazia de mim mesma, pois a minha identidade de filha amada do Pai estava soterrada. Também entendi por quanto tempo eu havia adiado a minha cura emocional com sentimentos de autocomiseração. Remexi nas memórias, pedi perdão ao meu marido por todas as minhas atitudes erradas, liberei perdão a ele por todos os seus maltratos para comigo. Eu fiz reparo com as filhas e também com os netos. Hoje eu vivo uma vida restaurada pelo poder de Deus que me estendeu a mão e me levantou. Como está em Filipenses 3,13. Não sou ainda tudo o que deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas forças para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está me chamando. Tudo isso me foi possível, pois através do 30 semanas, meus olhos emocionais e espirituais foram totalmente abertos. Participar do 30 semanas é como se olhar no espelho, é ver as imperfeições até mesmo com maquiagem. Não há como negar que muito do que guardei em minha alma me impediu por muitos anos de aproveitar a companhia do meu marido, de ouvir o seu coração e também de viver a plenitude do amor do Pai por mim. Aprendi que sou responsável pelas minhas atitudes, que preciso sair da negação, que em várias situações eu sou impotente, mas se crer no poder curador que vem de Deus, eu posso ter esperança de um futuro melhor. Hoje eu tenho um casamento restaurado com um marido que me respeita e com filhos que liberam perdão uns aos outros. Hoje eu digo não sem me sentir culpada e aprendi a ter o meu espaço. Hoje sirvo no 30 semanas como facilitadora. Sou grata a Deus pela transformação em minha vida. Obrigada pelo silêncio de vocês.